Olá, tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui, participando dos estudos da casa, principalmente podendo ter a oportunidade de trazer para a nossa conversa um tema tão importante e que é um tema hoje muito conversado, não só no movimento espírita, mas principalmente no movimento espírita, como também em diversos outros agrupamentos de pessoas que estão discutindo mais o lado da espiritualidade e mais preocupados com os rumos do planeta nesse momento. Então, o tema que nós vamos falar hoje com vocês aqui um pouquinho é construindo nossa transição. Como eu disse agora mesmo, um tema tão hoje debatido e tão hoje falado no meio espírita, né? Essa tal da transição planetária. E quando se fala sobre a transição planetária, a impressão que se tem é que fica algo muito abstrato, né? Que é algo que acontece espontaneamente e automaticamente. E não é bem assim. E é exatamente por isso que nós achamos que esse tema se torna tão relevante nas discussões dentro do movimento espírita e, na medida do possível, sempre que nós podemos levar esse tema, esse assunto para outras pessoas, para outros agrupamentos de pessoas que não possuem esse tipo de informação que nós hoje, de uma certa maneira, somos até privilegiados em ter. Mas o privilegiado aqui não é um aspecto tão positivo não, porque esse privilegiado significa também compromissos, responsabilidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de nós falarmos sobre isso, é interessante a gente sempre fazer uma reflexão, né? Como é que nós vemos e sentimos o planeta em que nós estamos? Principalmente nos dias atuais, onde nós vemos guerra, vemos um acirramento de ânimos, uma falta de paciência, de tolerância com o diferente, com o outro. Enfim, quando nós vemos tantos sentimentos, tantas atitudes sendo manifestadas e que nós imaginávamos que isso não mais seria possível, né? Nós vemos nosso planeta, ele é ruim, né? Ele é razoável, ele é bom demais, né? Então acho que para cada um de nós, talvez nós possamos dar uma resposta diferente, né, em relação ao nosso planeta. Mas o fato é que o momento em que nós vivemos, que é o momento que nós chamamos de transição planetária, o que é essa transição planetária? Essa transição planetária é um período que intercala dois momentos diferentes de uma determinada situação. Essa situação é o planeta Terra. Nós hoje vivemos um planeta de expiações e provas, como nós aprendemos com Kardec, né? Na escala evolutiva dos planetas, os planetas começam o seu processo evolutivo lá atrás, sendo um planeta primitivo, que é quando os espíritos são formados e começam ali a iniciar a sua caminhada na evolução espiritual, na evolução moral. Depois do planeta de planetas primitivos, nós temos os planetas de expiações e provas, que é o planeta que nós vivemos hoje. Tá? Logo após o planeta de expiações e prova, é o planeta de regeneração, que é o tão esperado planeta, porque nós imaginamos, né, nós entendemos pelos ensinamentos dos espíritos, que é um planeta onde vai haver um pouco mais de paz, vai haver mais solidariedade, vai haver mais manifestação de reciprocidade de sentimentos, de empatia, de amor. Ou seja, o bem vai prevalecer sobre o mal. Então essa é a característica fundamental de um planeta de regeneração. Um planeta de expiações e provas como o nosso é um planeta que o mal, né, prevalece sobre o bem. Então nós estamos passando um momento de transição de uma condição planetária para uma outra. Tanto nós, habitantes do planeta, quanto o próprio planeta em si, ele faz essa transição. Mas nos tempos de transição planetária, que é o período em que nós estamos vivendo, é muito natural que haja conflitos, que haja intolerância, corrupção, preconceitos, né? Descrédito da sociedade com as instituições que fortalecem e compõem a sociedade, pandemias, né? Injustiças sociais, né? Que é o acúmulo de riqueza versus a exclusão social, né? Então veja, conflitos, intolerância, preconceitos, corrupção, pandemia, descrédito da sociedade com as instituições, as injustiças sociais, são aspectos que a gente percebe que vêm ao longo dos anos.
mas eles tendem a serem acirrados, a serem piorados durante o período de transição planetária. Por que é importante a gente fazer essa reflexão? A espiritualidade nos diz que 1/3 da humanidade encarnada e desencarnada, 1/3 dos espíritos que estão no orbe terrestre, eles serão exilados, serão levados embora da Terra quando a Terra completar a sua transição planetária para um planeta, para um mundo de regeneração. Muito bem. Imaginem vocês, 1/3 da humanidade sendo levado embora. Existem espíritos, não os encarnados, mas principalmente os desencarnados, que infelizmente habitam as zonas umbralinas, que esses espíritos têm conhecimento e consciência dessa transição. E têm consciência também de que eles serão fatalmente levados embora. Primeiros do que nós encarnados, porque a limpeza planetária ela se dá do plano espiritual para o plano material. Ela acontece e começa nas zonas umbralinas, que são as zonas mais inferiores do plano espiritual, para o plano material. Por quê? De tal maneira que os espíritos não possam nos influenciar e que nós possamos fazer a transição, né, de uma maneira mais, digamos assim, mais calma, quando eles forem retirados do orbe terrestre, forem levados para planetas primitivos, para planetas não primitivos necessariamente, mas planetas que estão começando a sua jornada na condição que a Terra se encontra hoje, de expiações e provas. Ou seja, a Terra sai da condição de expiação e provas, e esses espíritos que não estão moralmente aptos a permanecerem na Terra nessa sua nova condição de planeta de regeneração, eles são retirados da Terra e levados para esses novos planetas, esses planetas que estão iniciando. É como um processo escolar, né? Se você não passa de ano, você muda de turma, mas você vai repetir o mesmo ano, só que com uma turma diferente. Então é como acontece na evolução do indivíduo, do espírito, do ser humano e também dos planetas. Então, portanto, todas essas situações que nós estamos presenciando, conflitos, intolerâncias, corrupção, como já disse, elas existem especificamente, são potencializadas no momento, no período de transição planetária. Porque os espíritos, eles potencializam essas situações, de tal forma que eles possam agravar os conflitos na Terra entre nós encarnados e também protelar a transição planetária. É mais ou menos do seguinte tipo, eles pensam assim, bom, já que eu tenho que ir, eu vou levar alguns comigo, então vamos jogar a lenha na fogueira lá em cima, onde estão os espíritos encarnados, para que alguns ou muitos possam ir conosco. Por isso a importância de nós orarmos e vigiarmos, para que nós não caiamos em tentações, ou seja, para que nós não sejamos influenciados por essas energias deletérias, essas energias negativas que vêm das zonas umbralinas em nossa direção de espíritos encarnados. Então é muito importante a gente considerar isso. Bom, e nessa questão de transição planetária, nós estamos saindo de um planeta e estamos idealizando o que será um planeta de regeneração. E aí fica aquela questão também que é bom a gente refletir. O que é esse mundo ideal que a gente imagina que o planeta de regeneração seja? É um mundo feliz? Tá? E uma outra questão muito importante. Essa felicidade, ela é individual ou é coletiva? Porque a maneira como nós entendermos isso vai ser extremamente importante na maneira como nós vamos atuar na transição planetária. É na transição planetária que nós começamos a semear o mundo novo que nós queremos, o mundo de regeneração. Então, se as nossas atitudes forem individualistas, nós estamos dificultando a construção de um mundo feliz. Porque nós continuaremos com as mesmas atitudes próprias de um mundo de expiações e prova, aonde prevalece, aonde é mais forte as características egoístas, individualistas, o orgulho, a vaidade, a arrogância. Então, na construção da transição planetária, nós temos papel ativo, porque ela não acontecerá espontaneamente ou automaticamente. Ela vai acontecer, porque esse é um desígnio divino. O planeta tem que evoluir assim como nós temos que evoluir. Só que usando o nosso livre-arbítrio, nós podemos agilizar a construção da transição, nós podemos agilizar a chegada do mundo de regeneração,
ou nós podemos retardá-lo. Então, por isso é importante a gente entender, a felicidade ela é individual ou ela é coletiva? Né? E a gente consegue desenvolver essa reflexão com muita propriedade quando nós analisamos a realidade do nosso país, por exemplo, né? Onde nós vemos milhões e milhões de desempregados, aonde nós vemos, principalmente pós-pandemia, né? Mas nós vemos milhões de pessoas desalentadas no Brasil, ainda recentemente. Relatórios apontam que 50% da população brasileira não tem hoje condições de ter certeza se terão um prato de comida na sua mesa. Então veja, essa situação de construção de um planeta de regeneração, onde a solidariedade, a empatia, o amor serão mais fortes, mais presentes, mais intensos, a existência desse novo planeta, ela começa aqui, começa agora, na transição. Por isso o tema é a construção da nossa transição planetária, né? E é bom a gente entender, que Kardec traz dos espíritos uma explicação muito importante sobre o porquê de nós estarmos aqui na Terra, né? Por que nós passamos por essas experiências que nós estamos passando? Na pergunta 132, o Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação, né, dos espíritos. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los alcançados, fazê-los chegar à perfeição. Chegar à perfeição. Então veja como tudo está ligado. Nós estamos construindo o nosso aperfeiçoamento através das encarnações. Estamos tendo um momento ímpar, um momento fantástico, que é o momento de aprendermos com as adversidades que nós estamos vivenciando, presenciando, para que nós façamos um amanhã melhor, para que nós não repitamos os erros que hoje nós estamos vendo acontecer em todos os campos, seja nas guerras, seja na devastação ambiental, seja no acúmulo de riqueza em detrimento da maior parte da população. Vejam vocês que na pandemia, por exemplo, a ONU soltou um relatório recentemente dizendo que os homens, as maiores riquezas do mundo dobraram durante esses 2 últimos anos de pandemia. Então tem alguma coisa errada nisso. As pessoas não podem, em sã consciência, e principalmente se dizendo cristãs, aceitarem tal fato. As maiores riquezas, que são poucas, dobraram durante o período da pandemia, e a miséria do mundo, que é enorme, aumentou. A pobreza, a fome. Então veja, essas experiências que nós estamos tendo têm o objetivo de nos fazer chegar à perfeição, como disse os espíritos a Kardec. Daí a importância de nós refletirmos sobre o porquê estarmos aqui. Qual é a razão de nós passarmos por essa experiência? Quando nós entendemos isso, quando nós temos compreensão disso, nós conseguimos trabalhar a construção da nossa transição planetária de tal maneira que nós possamos enveredar pelo mundo de regeneração, tá? Até porque, vamos ser sinceros, nós não temos uma referência exata do que seja felicidade, né? Qual é o mundo feliz que nós objetivamos? Aliás, perguntado sobre isso, Jesus dizia, né? A verdadeira felicidade não é desse mundo. E por que a verdadeira felicidade não é desse mundo? Porque esse mundo é matéria. E a felicidade não está na matéria. A felicidade está na evolução do espírito. Nós sabemos que espíritos, né, crísticos, como Jesus, que é aqueles que habitam planetas na escala evolutiva, lá no topo, nós sabemos que espíritos crísticos já não possuem forma nenhuma, já não retêm forma nenhuma de matéria. E eles são espíritos felizes. Então, portanto, a verdadeira felicidade não é desse mundo, como Jesus dizia. Mesmo o planeta de regeneração, o mundo de regeneração, não é um mundo feliz. É um mundo muito melhor do que o que nós vivemos. Mas ainda não é o mundo que Jesus se refere, quando ele diz que a verdadeira felicidade não é desse mundo, né? Não é ainda, mas já é, obviamente,
um mundo muito, muito, muito melhor do que o que nós vivemos hoje, que é, como eu disse, aonde prevalece a maldade, o mal, a raiva, o ódio, o egoísmo, a vaidade, né? Mas Kardec também, na questão 920 do Livro dos Espíritos, recebe dos Espíritos, digamos assim, uma dica, né, sobre essa questão da felicidade na Terra. Porque o Kardec pergunta assim: o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? E os Espíritos respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então veja, nós não vivemos a felicidade, nós vivemos momentos de alegria. Mas é óbvio que à medida em que nós mudamos as nossas atitudes, na medida em que nós combatemos os nossos vícios que nós carregamos já durante diversas existências passadas e ainda manifestamos esses vícios na vida presente, na medida em que nós trabalhamos as nossas atitudes e os nossos sentimentos, nós vamos construindo uma referência de felicidade. Tá? Ela não é completa, porque isso é propriedade de espíritos evoluídos. Ela não é completa, mas ela é possível de ir acontecendo paulatinamente. E é interessante porque, como tudo na vida, nós sabemos que tudo na vida que nos traz alegria, prazer e felicidade, a nossa tendência qual é? De buscar mais. Então, quanto mais feliz nós pudermos observar a Terra se transformando, os nossos entes queridos se tornando, quanto mais feliz isso acontecer, maior vai ser a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso empenho em fazer com que a felicidade se torne uma realidade. E é dessa maneira que nós vamos construindo os mundos mais felizes, os mundos mais evoluídos. Então, portanto, é muito importante nós não perdermos isso de vista, mesmo quando nós nos sentimos desanimados, desiludidos, tristes, com toda a tristeza, com todas as coisas erradas, com todas as coisas ruins, com toda a maldade humana que nós presenciamos no nosso dia a dia. E são muitas, Mas por isso Jesus dizia: vigiai e orai. Para que nós possamos vigiar no sentido de não cairmos na tentação de praticarmos o mesmo mal que os outros praticam e nós estamos observando. E orar, para que nós melhoremos a nossa sintonia vibratória, elevemos os nossos pensamentos através da oração e assim as nossas vibrações também serão elevadas e possamos dessa maneira nos sintonizar com a espiritualidade maior. E nos sintonizando com a espiritualidade maior, nós adquirimos ânimo, força, estímulo, intuição para fazermos e tomarmos as atitudes corretas, as decisões mais acertadas, não só para nós, mas como para todo o coletivo com o qual nós convivemos, com o qual nós nos interagimos. Então, portanto, é muito importante que a gente tenha esse aspecto em mente nesse processo de transição. A transição planetária, nós a construímos mudando atitudes, mudando pensamentos e mudando atitudes. Tá? E aí sim, nós vamos poder pensar qual seria o mundo ideal para se viver, né? Como é que ele seria, né? Por quê? Né? Os espíritos, eles nos dizem que o homem bem compenetrado da sua destinação, do seu objetivo futuro, ele não vê na vida material, na vida corporal, senão um estado, uma estadia passageira, né? Uma situação passageira. E nessa situação passageira, ela é para nós uma parada, né? Uma parada momentânea em uma má hospedaria. Né? Se vocês conseguiram entender, espero que vocês tenham entendido esse sentido que eu dei. Uma má hospedaria, ou seja, a gente vive um momento de desgosto, de tristeza, de desilusão, de frustração. Tudo isso tem a ver com os nossos compromissos trazidos de vidas passadas, né? Mas ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros, como a gente faz de uma viagem, né?
que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Ou seja, muitas vezes a gente vai fazer uma viagem, resumindo para ficar mais claro, muitas vezes nós fazemos uma viagem, vamos para um lugar bonito, para um lugar onde nós sabemos que vai ser muito bom, muito gostoso, mas ao longo do trajeto até chegar nesse lugar, nós nos deparamos com adversidades, com situações que nos incomodam, que podem causar alguns dissabores momentâneos. Mas tão logo nós chegamos naquele lugar desejado, naquele objetivo final nosso, e observamos o tanto que lá é bom, o tanto que vai nos trazer um bom momento, no caso de uma viagem, nós esquecemos aqueles dissabores que nós tivemos no trajeto da viagem. Assim é a nossa existência. Assim é a nossa existência. Nós vivemos diversas encarnações com o objetivo de depurar, com o objetivo de corrigir as nossas atitudes e de nos aperfeiçoar espiritualmente e moralmente, correto? Ao longo desse processo, nessas encarnações, nós vivemos dissabores, tristezas, mas sabemos e saberemos quando chegarmos lá na frente e olharmos para trás e vermos os percalços que nós passamos, nós veremos que valeu a pena. Portanto, o mundo ideal para se viver é aquele que nós construímos a nossa felicidade. Mas, voltando ao que dizemos, qual é o sentido que nós damos à felicidade? Tá? Os espíritos, eles dizem, numa das questões que Kardec pergunta, 922, se eu não estou enganado, que há um sentido comum de felicidade para todo mundo, né? Para todos os homens, principalmente considerando a vida material, que é a posse do necessário. E para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, esse é o sentido comum de felicidade para nós. A vida material, que a gente possa ter aquilo que é necessário. Eu estou falando ter aquilo que é necessário. Porque as pessoas que começam a buscar o que não é necessário, o que vai além do necessário, começam a não mais dar atenção para a segunda parte, que é a vida moral. Tá? Então começam a deixar a vida moral de lado. Que a vida moral é consciência tranquila, fé no futuro, né? Solidariedade, empatia, combater os seus sentimentos mais baixos, mais inferiores de ambição, egoísmo, vaidade, né? Então, quando nós damos muita atenção à vida material, quando nós exageramos no sentido do que é posse do necessário, nós esquecemos o importante que é a vida moral. Tá? A verdade é que nós não temos ainda como idealizar o mundo ideal, porque nós não temos noção do que seja isso. Nós ainda estamos muito presos à matéria. Para nós, felicidade está diretamente ligado a conquistas materiais. E não é essa a realidade de um espírito evoluído. Por quê? Porque a matéria já não existe mais como nós a concebemos aqui. Tá? Trabalhamos na nossa capacidade imaginativa quando a gente pensa no mundo de felicidades, né? Na nossa capacidade imaginativa e criativa, né? Com os conhecimentos que nós possuímos. E à medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos ampliando a nossa capacidade de idealizar um mundo perfeito, um mundo feliz. Tá? E quando é que nós vamos atingir esse mundo ideal? Conforme os Espíritos dizem também no Livro dos Espíritos, quando o homem, nela, né, na Terra, tiver transformado a Terra numa morada do bem e dos bons espíritos. Por isso que eu disse que aqueles espíritos que não estiverem ajustados moralmente para estarem aqui, eles serão levados embora, porque aqui só ficarão os bons espíritos. Nessa transição para o mundo de regeneração, só ficarão os bons espíritos. E não adianta a gente apontar o dedo para o outro e dizer, esse outro é quem vai embora. Porque muitas vezes, nós também, se não olharmos para nós, e se não apontarmos o dedo para nós mesmos, e não corrigirmos as nossas falhas, que por menor que nós achemos que elas sejam, elas podem não ser, né, tão pequenas assim, nós poderemos estar na turminha que vai ser levada embora. Então é muito importante a gente lembrar isso, que nós vamos atingir o mundo ideal na medida em que nós transformarmos a Terra numa morada do bem e dos bons espíritos. Né? Ela não será, a partir daí, mais infeliz. E será, para todos nós, um paraíso, evidentemente, que sempre um paraíso em construção. Por quê? Porque nós não vamos viver na matéria eternamente. Então é óbvio
Estamos muito longe ainda de conceber o que vai ser um mundo feliz, né? Por isso, para que nós cheguemos nesse processo, a gente inicia essa grande jornada transformadora, que é a transição planetária, né? Nós avançamos da condição de planeta de expiações e provas para o planeta de regeneração. E depois, conforme os Espíritos nos ensinam, nós vamos para a condição de planeta ditoso, que é mais evoluído do que o planeta de regeneração e, portanto, mais feliz, e depois para um planeta celeste, ou planeta divino, né? Então, essa transição, ela está acontecendo. Não dá para precisar ainda se nós estamos no começo dela, no meio dela, no fim dela. É óbvio que quando nós olhamos assim a realidade do planeta, com tantas guerras, com tantos investimentos em armas, né, e pessoas defendendo armas, inclusive no meio espírita, né? Eu às vezes fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, me permitam a sinceridade. Às vezes eu vejo no meio espírita espíritas defendendo a legalização de armas e coisas desse tipo. Eu fico pensando, o que do cristianismo, qual parte do cristianismo essas pessoas, esses irmãos e irmãs não entenderam? Eu não me lembro de ter visto em lugar nenhum Jesus defendendo arma. Eu não me lembro dele ter nem falado de arma, né? Então, portanto, eu não consigo entender muito bem a lógica desses irmãos que, antes de dizerem que são espíritas, dizem que são cristãos, né? Porque o cristianismo é muito mais importante do que a doutrina espírita, se formos pensar, né? O cristianismo é primeiro, é a base da doutrina, né? Então, é uma coisa muito complicada nós imaginarmos isso, né? Então, essa transição planetária que nós vivemos, ela tem exigências, né? Individual e coletiva, né? Que é o custo das grandes e necessárias mudanças. E o que é preciso para isso? Antes da transição planetária, fazemos a transição íntima, a transformação íntima, né? O mundo ideal que nós possamos idealizar, ele é o resultado da somatória das ações individuais. E só ocorrerá esse mundo ideal quando nós entendermos que não é obrigação do outro garantir a minha felicidade, né? A minha felicidade sou eu quem constrói e não o outro, tá? Mas as somatórias das ações minhas e do outro é que vai construir esse mundo ideal, tá? A irmã Dufour, que é uma autora espiritual, eu gosto muito dos livros dela. Eu gosto demais dos livros dela. Acho que ela é tida como uma psicóloga do plano espiritual, uma psicóloga do além. Porque quem não conhece a irmã Dufour, é um espírito que esteve encarnado. O relato que tem da última encarnação dela foi durante o período de Kardec. Ela era filha de um amigo de Kardec. Ambos, tanto o amigo do Kardec, o pai, quanto a irmã Dufour, eram médiuns e ajudaram, contribuíram muito com a obra do Kardec, enquanto médiuns. E isso ela tinha por volta de 17, 18 anos nessa época. E depois não se tem mais notícia. De 20 anos para cá, mais ou menos, não tenho certeza do período, ela começou a psicografar através do nosso médium aqui de BH, né? Fugiu o nome agora dele. E vários livros ela tem psicografado, livros fantásticos, um melhor do que o outro, e um deles é o livro Escutando os Sentimentos, que diz, e nesse livro ela tem uma passagem que diz o seguinte, que somos todos interdependentes, por isso a importância de que o mundo ideal é uma somatória de ações de todos nós, né? Precisamos um dos outros, mas não a ponto de depositar em algo ou alguém a responsabilidade de nos fazer felizes ou determinar nossas escolhas, tá? É muito importante nós lembrarmos disso. E como eu disse, a transformação do planeta em um mundo ideal, ainda que pese, né, a limitação desse conceito, será resultado de todas essas ações individuais, né, que empreenderemos, que nós vamos exercer no sentido do autoconhecimento e da autotransformação. Por isso a necessidade da gente entender transição planetária como um resultado ou um processo que corre paralelo, melhor dizendo, às nossas transições ou às nossas transformações íntimas e individuais.
nós precisamos, primeiramente, descobrir quem somos, o que queremos, por isso a necessidade do autoconhecimento, tá? E aí fazemos e produzimos a autotransformação. E o que nós podemos modificar em nós, sem traumas, de forma tranquila. O que nós deveremos aprender e aceitar em nós como decorrência do momento em que nós nos encontramos. A própria irmã Cidufor fala que nós temos que ter a coragem de olhar para dentro de nós e nos vermos e nos enxergarmos como nós somos, com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas deficiências, com os nossos vícios. E não ter vergonha nem medo de enxergar isso dentro de nós. Porque só enxergando isso e tendo noção do quanto isso é nocivo a cada um de nós, é que nós teremos a força e a coragem para fazer a autotransformação. Fazer as mudanças íntimas necessárias. Ao contrário de muitas pessoas que não admitem, não querem escutar ou não querem se enxergar como elas realmente são. Elas sempre se negam. E ao se negar, você não faz reforma íntima. Você não faz transformação, você não faz mudança. Tá? A irmã se fala, ela enumera 4 vivências, 4 práticas que nós devemos desenvolver para nos ajudar na construção da felicidade, na construção da transição planetária, na construção da reforma íntima. Ela cita 4 práticas, 4 vivências. A autoestima é a primeira. É o aprendizado de valor pessoal, né? Quem se ama sabe da sua real importância, a necessidade de se gostar. Eu gosto muito de lembrar Jesus dizendo que, quando ele foi questionado qual era a maior das leis, ele dizia, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele aproveitou e emendou e disse o seguinte, a segunda lei é tão importante quanto a primeira, amar ao próximo como a ti mesmo. Olha só, poucas pessoas pensam a respeito dessa fala. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu só sei amar o outro. Eu só tenho condições de amar o próximo quando eu me amo. E quando é que eu vou me amar? Quando a minha autoestima for boa. Que é um aprendizado de valor pessoal, como eu disse. Daí a importância. Segunda vivência, resistência emocional. Que é a capacidade de nós suportarmos os próprios sentimentos, que muitas vezes nos levam a crises e opressões, né, em razão da bagagem da alma, do que nós carregamos decorrente de vidas passadas. Né? As pressões que nós sofremos pelo que nós somos, que é o resultado do que nós fizemos e fomos, é muito grande. Isso nos leva a crises, a opressões. Né? Atravessar as dores nos amadurece. Por isso a importância da resistência emocional. Sermos fortes. Sermos fortes. Aguentarmos tudo aquilo que pesa sobre os nossos ombros espirituais. Que são, não podemos esquecer, consequências das nossas próprias atitudes. Porque do mesmo jeito que construir a felicidade é uma atribuição única e exclusiva nossa, a nossa infelicidade também quem constrói somos nós mesmos. Que é o que nós temos feito ao longo de várias vidas passadas. Várias vidas passadas. Emmanuel disse que desde que nós nos deixamos de ser princípio espiritual, princípio inteligente, nos transformamos em espíritos, nós já vivemos aqui no orbe terrestre da Terra de 200 a 250 encarnações. Então calculem o que significa isso em termos de aprendizado e de responsabilidades. Né? Terceira vivência, saber o que se quer. Isso é muito importante. Somente fazendo escolhas, nós descobrimos quais são as nossas aspirações, quais são os nossos desejos, as nossas vontades. E algumas dessas escolhas incluem a corajosa decisão de nós rompermos com velhas muletas mentais. Né? Velhos aspectos também culturais. Um espírita que estuda a doutrina espírita e que entende que ora estamos nessa encarnação e ora estamos na outra, que ora somos ricos, que ora somos pobres, que ora somos homens, ora somos mulheres, pobre, rico, negro, branco, amarelo, vermelho, gordo, magro, alto, baixo, porque nós mudamos,
O espírito que sabe disso, que conhece isso, é impossível que alimente muletas mentais e que tenha preconceitos, que seja intolerante com os outros. Quarta vivência, escutar os sentimentos. Nos sentimentos está o mapa de nosso plano divino. Aprender a ouvi-los sem os ruídos da ilusão é a nossa capacidade de sintonizar com o Deus interno. Nós precisamos ouvir os nossos sentimentos. A gente precisa nos conhecer, né? Para que a gente possa garantir essa autonomia de cada um de nós nesse esforço da construção da felicidade, nós precisamos levar em consideração essas vivências. A ausência da autonomia pode nos levar à condição de mendigos de amor, né? Ou vítimas do destino. São aquelas pessoas que ficam mendigando o amor, a atenção do outro. A falta de autoestima, de resistência emocional, de se saber o que se quer, né? E de se escutar os seus próprios sentimentos, leva a isso, a mendigar amor, a ser vítima do destino. E para nós finalizarmos, eu gostaria de deixar uma reflexão para cada um de vocês. O lado ruim do mundo em que nós vivemos é reflexo do que ainda somos, espíritos imperfeitos. Você, eu, qualquer um, encarnado e desencarnado no orbe terrestre, só está aqui porque merece esse planeta, que é um planeta de expiações e provas. Então não adianta nós ficarmos apontando o outro como o único responsável pelas mazelas da sociedade, pelas coisas ruins que nós vemos no dia a dia. Nós também somos responsáveis. Somos responsáveis pelos amigos que nós escolhemos, pelas decisões que nós tomamos. Somos responsáveis pelos amores que nós cultivamos ou pelas paixões que nós cultivamos. Somos responsáveis por tudo isso. Somos responsáveis pelos políticos que nós votamos. Então nós somos responsáveis por todas as mazelas do mundo. Ou seja, o lado ruim do mundo em que vivemos é reflexo do que ainda somos, espíritos imperfeitos. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que cada um possa refletir sobre o seu próprio íntimo, o seu próprio interior e sobre por onde quer caminhar, por onde quer fazer a sua própria transição. Um abraço a todos, fiquem com Deus.